Conceitos em ciências. Fotossíntese. O sistema de transporte de fluidos. Esta é a gigantesca sequoia sempervirens, que cresce no litoral noroeste dos Estados Unidos. As sequoias são as árvores mais altas do mundo. Já foi encontrado um espécime com 111 metros, a mesma altura de um prédio de 40 andares. Essa altura lhes dá uma grande vantagem na concorrência pela luz do sol. E seu extenso sistema de raízes permite-lhes um melhor acesso à água e aos minerais. Mas ser alta também tem certas desvantagens. As folhas das sequoias gigantes, frequentemente a 100 metros do solo da floresta, perdem água constantemente para a atmosfera devido a um processo chamado transpiração. A transpiração ocorre através de poros especiais chamados estômatos. Cada estoma regula a troca de gases entre a planta e a atmosfera. A entrada do dióxido de carbono e a saída do oxigênio. E como a concentração de vapor d'água geralmente é maior dentro do que fora da planta, o vapor d'água também é expelido. Essa água geralmente é reposta por um sistema complexo de células de transporte chamado xilema. O xilema consiste em células reforçadas e duras que ajudam a árvore a suportar as tempestades intensas e imprevisíveis rajadas de vento. O xilema vai da ponta das raízes até as pontas das folhas. No caule, a parte interna do xilema é bem dura e se compõe de células mais velhas e inativas. Essas células estão cheias de pigmentos, resinas e outras substâncias, aumentando a força da árvore e protegendo-a contra os insetos. A fina camada externa é ativa e consiste em células alongadas com várias aberturas. É por intermédio dessas aberturas que as células entram em contato umas com as outras. O fluxo por esses tubos permite que os minerais e a água sejam transportados até as folhas. Como nas árvores grandes se transportam toneladas de água ao tempo todo, é essencial que a árvore tenha um grande número de tubos de transporte. Mas o modo como as árvores conseguem elevar a água a 100 metros acima do solo é uma façanha espantosa de engenharia. Ao contrário do que se pode pensar, não há nenhuma atividade significativa de bombeamento nas raízes. Em vez disso, a planta aproveita a inevitável perda de água durante a transpiração. Já que se perdem moléculas de água constantemente através dos estômatos, as moléculas substitutas são sugadas através dos tubos do xilema. As teorias atuais sugerem que o segredo desse feito espantoso é uma propriedade exclusiva da água. Mas para compreender bem, precisamos examinar a molécula da água. Dois átomos de hidrogênio unem-se a um átomo de oxigênio. O ângulo da ligação é de 104,5 graus. Devido a essa assimetria e ao fato de que o oxigênio tem atração mais forte por elétrons do que o hidrogênio, a água é uma molécula polar. Tem carga negativa do lado do oxigênio e carga positiva do lado do hidrogênio. O átomo de oxigênio, com sua carga ligeiramente negativa, é atraído pelos átomos de hidrogênio dentro da célula. Assim, as moléculas aderem aos lados e evitam que a coluna de água se afaste e se rompa, pois, caso rompida, esse caminho do xilema praticamente deixaria de funcionar. Ainda mais importante, os átomos de hidrogênio, com sua carga levemente positiva, são atraídos para os átomos negativos das outras moléculas de água,
aproximando as moléculas, formando pontes de hidrogênio. Isso acaba unindo as moléculas da água. Desta forma, quando uma se perde, as outras passam à frente. E a perda de água através da transpiração gera uma corrente de água bem forte no xilema. Essa forma de ligação chama-se coesão e dá a uma coluna de água de 1 milímetro de largura o mesmo impulso que um fio de aço com o mesmo diâmetro. Contudo, por mais potentes que sejam as forças de adesão e coesão, não são capazes de encher uma coluna vazia de 100 metros de altura. Os pesquisadores descobriram que na primavera, quando começam a crescer as novas camadas de xilema, as células novas extraem água das células velhas. E isto as mantém cheias até atingirem o tamanho normal. Na maturidade, suas paredes tornam-se mais firmes e desenvolvidas e o sistema de transporte torna-se operacional. Mas todo esse complicado sistema de transporte de água começa nos finíssimos capilares das raízes que se espalham pelo solo em busca de água. Os minerais, como os nitratos, os fosfatos e o potássio, essenciais ao crescimento da planta, estão dissolvidos no solo. Inúmeras observações indicam que as raízes absorvem os íons dos minerais por meio de um processo de troca. O capilar da raiz seleciona os íons de minerais a serem absorvidos e os troca por água para reduzir a concentração. Depois que entra na raiz, a transpiração e a fotossíntese transportam a água e os minerais pelos caminhos do xilema até as folhas. Do lado de fora do xilema, há um segundo sistema de transporte chamado floema, que se estende por toda a planta, paralelamente ao xilema. É uma rede intrincada de células que distribui os carboidratos produzidos pela fotossíntese para todas as células ativas da planta. Nas folhas, o floema recolhe os carboidratos por meio de transporte ativo. A água adicional penetra nas células adjacentes por meio de osmose, aumentando a pressão hidrostática dentro das células do floema. Na outra extremidade do sistema, os carboidratos são removidos e armazenados para a nutrição das células. A água também é removida, reduzindo a pressão hidrostática dentro das células. Assim, mantém-se um fluxo contínuo de carboidratos da fonte para a área onde for necessário. As moléculas de água e de carboidratos passam de uma célula do floema para outra através das paredes especiais de cada célula. Essas paredes contêm inúmeras perfurações ou poros conhecidas como peneiras. Quando ocorre algum dano e as paredes celulares se rompem, uma proteína especial movimenta-se rapidamente até os poros e fecha-os, interrompendo o fluxo de forma bem semelhante à coagulação do sangue em um ferimento. Os dois sistemas de transporte, o xilema e o floema, desempenham um papel importantíssimo na luta competitiva pela luz do sol, permitindo que as plantas atinjam alturas cada vez maiores.